Olá, meu querido Dr. Francisco Assunção. É sempre um prazer e uma alegria falar com você, ainda que seja como hoje, à distância, né? Bom dia, Isabel. Vamos nos ver independente da distância, até porque voltando do Rio eu não tinha condições de nos encontrarmos ao vivo. É um prazer sempre estar junto, mesmo à distância. Pois é, mas eu tenho um tema hoje meio bravo. Eu estava pensando, sabe em quê, Francisco? Na escola de base. Lembra dessa história muito antiga que rolou aqui em São Paulo? Destruiu uma escola porque houve uma denúncia de assédio, de abuso sexual das crianças da escola, e a escola foi fechada, as mães pressionaram as crianças, acabaram induzindo as crianças a falar o que não tinha acontecido, e no fim se provou que era tudo mentira, que a escola não tinha nada disso, não tinha abusado de criança nenhuma, não tinha acontecido nada. Aí os jornais, na época eram jornais, né? Hoje seria a internet, que deram aquele espação para o escândalo da escola, né? Do abuso sexual das criancinhas inocentes, deram uma notinha assim, dizendo: a escola de base foi inocentada no processo. Então eu acho muito perigoso, muito perigosa, na verdade, essa pergunta que eu vou te fazer. Existem indícios no comportamento das crianças e dos adolescentes que esses possam estar sendo vítimas de abuso sexual? Se existem, quais são esses indícios? E como não correr o risco de cometer injustiças? Você me fez duas perguntas que, na verdade, eu vou desdobrá-las em três. Isso porque você citou o fato extremamente importante, que é o fato da escola de base. A escola de base trouxe uma questão que é extremamente pertinente para o momento que nós vivemos. A escola de base foi, na verdade, uma fofoca, apadrinhada pela mídia oficial, e que com isso acabou com a vida de algumas pessoas e com uma instituição já conhecida, uma vez que divulgou um fato não ocorrido e de extrema gravidade. Hoje, conforme você falou, nós a colocaríamos no grande grupo das fake news, apadrinhadas pela mídia social. E aqui cabe a minha primeira questão, porque eu acho que é fundamental. O que nós estamos chamando de fake news não é nada mais do que a velha e conhecida fofoca, que as comadres faziam uma com as outras e que representavam nada mais do que uma mentira, uma invenção, uma fantasia criada e espalhada boca a boca. Isso difere de uma notícia falsa, porque uma notícia falsa, ela é dada a partir de pessoas físicas e jurídicas, com CPF e CNPJ, e que, portanto, podem ser acessadas civil e penalmente, que foi o que aconteceu com a escola de base. A grande mídia, com CNPJ, divulgou uma notícia falsa e teve a grande vantagem de não ser acessada por calúnia e difamação, como deveria ter sido. A segunda questão, você me coloca sobre o abuso sexual, que era o fato incorporado
ou pelo menos aventado com a questão da escola de base. O abuso sexual na criança é extremamente grave e, como tal, ele tem que ser pensado. Até com uma coincidência bastante interessante, esse final de semana eu trabalhava dando um curso e avaliando algumas crianças, e uma delas aparece exatamente com um quadro caracterizado por atividade ritualística, rituais de limpeza, culpa, manifestações ansiosas bastante marcadas com isolamento, irritabilidade, diminuição de sociabilidade, taquicardia, taquipneia, choro fácil. E juntamente com os rituais de limpeza, necessidade de confirmação de que nada havia acontecido ao redor das suas dúvidas e das suas questões. Numa visão mais superficial do quadro, como só ia acontecer com frequência na atualidade, nós faríamos um diagnóstico banal de transtorno obsessivo-compulsivo e, como tal, ele seria visualizado. Entretanto, tentando-se compreender melhor o fato e compreender melhor a criança, ao se avaliá-la, nós conseguimos perceber o quê? Que essa ansiedade e esse ritual de limpeza, acompanhado de culpa, com necessidade de negação do acontecido, com presença de ideias de autorreferência, inclusive, ocorriam vinculadas a uma pessoa específica e a uma situação específica ou a um local específico. Claro que no decorrer de uma aula com muitas pessoas presentes, seria quase que impossível nós imaginarmos que conseguiríamos acessar todas essas situações. Porém, fica claro que não era um ritual de limpeza, um ritual de purificação indefinido, indistinto e sem nada. Bom, doutor Francisco, depois que o estrago está feito, como é que se conserta? Se é que se conserta? Que tipo de terapia recebe uma criança que foi vítima de abuso sexual? E mais, é só ela? Ou os pais também precisam de ajuda? Como é que funciona tudo isso? Como nós abordaríamos terapeuticamente essa criança? Vou voltar ao exemplo que eu dei agora. Claro que ela tem atividade ritualística e por isso, claro que ela vai ser medicada, vai se abordá-la psicofarmacoterapicamente, sim, visando a remissão da atividade ritual e visando a diminuição da sintomatologia ansiosa. Isso não significa que todo abuso sexual vá ter que ser medicado. Exatamente por isso é que falamos que estamos nos referindo a um transtorno amplo que tem de ser compreendido. Nesse caso, vamos nos valer de medicação, sim. Só isso? Não. Por quê? Porque os fatores estressores na criança, eles alteram inclusive a sua curva de desenvolvimento. E dentro dessa curva de desenvolvimento, nós temos a sua autoimagem, como ela se relaciona consigo mesmo e como ela se relaciona com o ambiente. Isso significa que essa criança terá que ser trabalhada psicoterapicamente, sim, em cima de duas questões básicas. O que significa o fato para ela? Como ela vai ressignificar esse fato, que embora tenha sido uma agressão explícita, muitas vezes traz sentimentos de culpa, de autorreferência, como se ela fosse a causadora
principalmente se pela pessoa em questão envolvida num eventual abuso houver afeto e prazer. Então ela terá que ressignificar tudo isso. Para quê? Para que ela possa trabalhar com uma imagem dela melhorada, mas mais ainda, para que ela possa perceber que a relação com o outro não é uma relação de posse, muito menos uma relação de agressão e muitas vezes de aniquilamento do outro. A relação com o outro, a priori, tem que ser uma relação de cuidado e de preocupação. Muito obrigada, Dr. Francisco Assunção, por sua presença aqui na nossa Janela da Paulista e no nosso portal Saúde e Livros. Muito obrigada e até a próxima. Felipe, fala tchau pro Dr. Francisco, não? Tchau, tchau.